Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre a Pró-Reitoria de Extensão. Nossa convidada é a Pró-Reitora, a professora Mariângela Fujita. Professora, muito obrigada mais uma vez por sua participação em um programa da TV Unesp. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui prestando essa participação, colaboração, digamos assim, no que se refere a falar sobre o que nós fizemos em 2014, o que pretendemos fazer, os principais desafios. Muito obrigada. Professora, pensando no ano de 2014, foi um ano que a PROEX esteve, de certa forma, em evidência ao se discutir a política de bolsas dos projetos de extensão. Eu gostaria que a senhora explicasse como que foi tomada as decisões, como que se deu a distribuição dessas bolsas e a avaliação dos projetos. Inicialmente, eu queria esclarecer que os projetos de extensão, eles são fundamentais para a universidade, e a extensão universitária na Unesp, ela está totalmente vinculada ao Plano Nacional de Extensão Universitária. Ela cumpre todos os conceitos e definições e diretrizes que o Plano Nacional de Extensão propõe. Nós temos na universidade as 11 áreas temáticas da extensão universitária, conforme o Plano Nacional de Extensão. E essas 11 áreas temáticas, elas são diferentes das áreas de conhecimento voltadas para a pesquisa. Elas se voltam para os problemas da realidade brasileira, né? E até internacional. Nesse sentido, os projetos de extensão, eles são propostos dentro de linhas, tais como educação, saúde, direitos humanos, política e economia, trabalho, espaços construídos, ciências agrárias, meio ambiente. Nós pudemos observar, por exemplo, que em 2014 a área de ciências de meio ambiente, aliás, ela foi muito participativa, que teve um aumento grande de projetos por conta toda essa questão de água, de uma série de acontecimentos factuais que acabam, obviamente, essa realidade, ela entra na universidade e faz com que os professores pensem nesses temas para propor seus assuntos. Muito bem, mas isso já existe definido há muito tempo e a universidade vem caminhando desde então. E em 2013, quando nós iniciamos a gestão, nós encontramos um edital de submissão desses projetos e que eles são analisados por mérito em andamento. Quando nós chegamos, esse processo de análise estava já finalizando, já estava no final. Então nós, nesse momento, fizemos apenas uma providência de montar um comitê de especialistas em extensão universitária nas 11 áreas temáticas. Esse comitê que foi montado, ele começou a discutir, então, a situação de 2013 com vistas a melhorias em 2014, e assim foi feito. Então, o edital de 2014, elaborado em 2013 com a discussão dos resultados de 2013, desse comitê, né, de 2012 para 2013, ele repercutiu na elaboração de novos critérios de avaliação, mais específicos com relação ao entendimento do que é extensão universitária, né, porque havia dentro dos projetos alguns equívocos muito importantes, que não os vinculavam à extensão propriamente dita. Então, foi elaborado um edital, que não havia o edital, houve um edital. O resultado desse edital de submissão de 2013 repercutiu em 2014, que é o resultado que aconteceu agora. Uma nova forma de avaliação desses projetos e concessão de bolsas. Com mais rigor, né? E com mais atenção o que é extensão. Distinção entre o que é extensão e o que não é extensão. Por exemplo, separando projetos que eram administrativos, de gestão, de pesquisa, somente de pesquisa,
ou até de docência, de ensino, somente vinculado a ensino. Então, isso tudo direcionou muito e culminou na elaboração dos critérios vinculados a esse edital. Então, e esse está sendo um processo que ainda não terminou. Nós vamos avaliar ainda 2014, 2015, agora, nesses projetos que foram submetidos no edital 2014. Nós estamos terminando o processo de novo, né? Porque ele começa em agosto e vem até fevereiro. Nós usamos esse período para um intenso processo de avaliação dos projetos, que começa nas unidades, depois vem para a reitoria, e ele é elaborado em duas etapas, uma etapa para pareceristas ad hoc e outra etapa para os pareceristas do comitê de especialista. Então, em 2014, o resultado de 2014, que distribuiu as bolsas, nós tivemos já um novo orçamento, né, diferente de 2013, né, que nos fez, então, pensar na distribuição de bolsas e recursos conforme esse orçamento, né? Então, houve a necessidade de ter uma avaliação de mérito mais rigorosa, mas ao lado disso, nós tivemos também um orçamento que nos fez definir critérios de distribuição de bolsas, né? E isso foi o que tornou diferente o processo de 2012 para 2013, de 2013 para 2014. Professora, e nessa medida, os projetos de extensão dentro da Unesp, eles têm um destaque muito grande por esse impacto direto à comunidade, e a própria TV Unesp exibiu em 2014 uma série de reportagens, foram 10 programas no Unesp em Ação, mostrando a grandiosidade e o impacto muito positivo desses projetos. Esses projetos, eles têm que ter impacto, principalmente externo. Aliás, hoje, um dos principais critérios de avaliação de um projeto de extensão é o impacto externo. Quanto mais impacto externo ele tiver, mais pessoas ele atingir, e não só atingir, mas mudar a realidade dessas pessoas. Que é esse processo de transformação que a extensão tem. Exatamente, transformação da realidade, né? O que o nosso conhecimento pode induzir e intervir na melhoria das condições de vida da sociedade. E alguns outros projetos em andamento, principalmente na área de arte e cultura, estão a cabo da PROEX, da educação também, como os cursinhos pré-vestibulares, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Pois não. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre a Pró-Reitoria de Extensão. Professora, a gente comentou sobre as políticas de bolsa, o impacto desses projetos de extensão e uma novidade que a PROEX começou em 2014 foram esses trabalhos mais árduos no sentido de fomentar uma rede de arte e cultura. Eu gostaria que a senhora comentasse como tem sido a atuação desse grande comitê e desses outros comitês nas unidades. O princípio de tudo isso é entender que a universidade ela tem dentro de si um movimento cultural e artístico por ter o conhecimento que muitas vezes não é acessível a toda a população. Esse movimento de artes e cultura dentro da universidade, ele vem da essência da própria universidade. E ele é muito característico da universidade. Porque a universidade ela tem um olhar que o público, em geral, não tem para determinadas minorias, para determinadas questões que não são sempre veiculadas nas mídias, né? Como nós dizemos. Então, isso faz com que nós tenhamos uma natureza artística e cultural também. É importantíssimo que os alunos conheçam esse lado dentro da universidade, né? A universidade fez muitos movimentos culturais em várias décadas, a gente pode citar várias delas, né? Concursos que nasceram dentro das universidades e que foi importante
para a sociedade em geral e para as comunidades. E daí eu quero falar um pouco da característica específica e especial da universidade, da Unesp em particular, que é a capilaridade que ela tem nas cidades do interior paulista. Algumas delas com grande porte, como São José do Rio Preto, como Presidente Prudente, e outras de pequeno porte, como, por exemplo, Registro, Dracena, Tupã. Então, nós não temos só uma capilaridade, nós temos uma capilaridade muito diferenciada, heterogênea, digamos assim, em cidades com diferentes tipos de desenvolvimento regional, econômico, político, social. E, em particular, essas cidades, onde estão hoje unidades experimentais, são as cidades que têm menor índice de IDH do estado de São Paulo, são as cidades que têm o menor índice de desenvolvimento regional. E o que acontece com essas cidades? Um movimento cultural e artístico, ele movimenta muito rapidamente as pessoas da cidade. Se você pensar numa apresentação da orquestra da Unesp, fazendo a apresentação da missa de Haydn, né? O que seria isso para essa comunidade? Então, pensando nessas situações, né, nós entendemos que teria que ter um movimento mesmo de rede, né? Primeira coisa que nós fizemos foi montar o Comitê de Artes e Cultura, isso foi feito em 2013, mas depois conversar com os professores que compunham esse comitê, no sentido de que eles entendessem o conceito, né, de como isso podia acontecer na universidade. E eles foram discutindo o que hoje é uma política de artes e cultura para a Unesp. Não só para o público interno, que isso é importante, o aluno vivenciar isso, e ele ser um ator desse movimento para a comunidade. E quem sabe ele, nas ações dele, profissionais e tudo mais, da vida dele, ele incutir sempre esse princípio do movimento de artes e cultura. Então, pensando nisso, eles definiram uma política de artes e cultura completa, mas voltada para as características da Unesp. É assim que a gente define uma política, né? E nessa política está previsto a formação de uma rede de comitê de artes e cultura locais. Esses comitês, hoje nós temos 23 comitês de artes e cultura, já estão funcionando, e eles estão atrelados às comissões permanentes de extensão universitária, mas estão agindo no sentido de que o que a comunidade quer? O que a minha comunidade quer? O que ela precisa, interna e internamente? E até exposições foram organizadas também nesse sentido. Organizadas, mas esse ano nós vamos fazer uma intensificação desses, digamos assim, circuitos culturais e artísticos. Nós estamos pensando em modalidades teatrais, de cinema, de literatura, artística de várias ordens, e foi lançado agora o edital, né, pelo Comitê de Artes e Cultura, o edital Mapa Cultural da Unesp. É um grande concurso que vai pegar toda a universidade, alunos, professores e funcionários, e vai finalizar em novembro, e nós vamos conhecer os vencedores nas diferentes modalidades de artes. E um outro grande projeto que fica a cabo da Pró-Reitoria de Extensão, inclusive se tornou um programa institucional, é o cursinho pré-vestibular, que tem um grande desafio para 2015, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Pois não. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Olha, a minha atuação basicamente aqui é cuidar do orçamento da PROEX. Então, quer dizer, o meu foco aqui é o PDI. PDI, o que é o PDI? PDI é toda a nossa vida orçamentária, é a nossa vida de
desenvolvimento durante o ano inteiro, de todos os nossos projetos. Esse é basicamente a minha atuação, quer dizer, 60% da minha atuação aqui. Fora isso, eu tenho um outro projeto que na verdade, foi o objetivo da minha vinda aqui, que era o desenvolvimento e a administração dos cursinhos pré-vestibulares. Hoje isso já se consolidou, então hoje isso ficou assim, não em segundo plano, mas ela praticamente se desenvolve sozinha. Então hoje o grande, como se diz, objetivo meu aqui é o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Então agora em 2015 é o seguinte, 2015 o PDI é o mesmo, eu acho que o grande, não digo problema, acho que o grande desafio é trabalhar com o mesmo recurso de 2014. Os projetos aumentaram, os desafios aumentaram, as demandas aumentam. Isso para atender com o mesmo valor, vamos dizer, o mesmo valor de 2014, eu acho que vai ser um grande desafio. Porém, em 2014, nós conseguimos desenvolver ele com uma certa tranquilidade e eu acho que o desafio esse ano também vai ser um desafio grande, mas eu acho que nós vamos rodar, eu acho que nós vamos cumprir, assim, não vou dizer tranquilamente, mas acho que vai dar para conseguir atingir os nossos objetivos. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com a pró-reitora de extensão, a professora Mariângela Fujita. Professora, nós ouvimos o Oscar, que trabalha diretamente na PROEX, que foi trabalhar junto principalmente com os cursinhos pré-vestibulares, que é um grande projeto da universidade, que tem um programa institucional próprio. Eu gostaria que a senhora comentasse como está o status desse cursinho pré-vestibular hoje e o grande desafio que ele tem agora para 2015. Bom, primeiro dizer que o programa de cursinhos ele começou há mais de 25 anos, né? Então ele é bem antigo na universidade e ele foi induzido pelos próprios alunos da universidade, que viram nessa iniciativa uma oportunidade deles devolverem todo o conhecimento que eles tinham para as pessoas que precisavam entrar na universidade. Bom, de lá para cá muita coisa aconteceu, mas hoje nós temos, só para um panorama rápido, 26 cursinhos, na verdade 26 cursinhos que estão na Unesp, mas nós temos convênios com as prefeituras municipais para cursinhos em cidades mais pequenas e a prefeitura dá as condições para que os alunos façam isso. Isso é muito importante. E dizer também que hoje nós temos por volta de 5.000 alunos em toda a Unesp. É uma experiência que eu não vi paralelo em outra universidade, né? É muito típica da Unesp e muito importante para a Unesp. Porque do perfil do próprio aluno de graduação e pós-graduação da universidade. Exatamente. Então, envolve não só os nossos alunos de graduação, mas a comunidade, tem alguns professores voluntários da própria rede pública que vêm contribuir com as aulas. Nós temos os professores envolvidos com isso, que contribuem também. Mas hoje, em 2014, nós planejamos muitas coisas que vão acontecer em 2015. A principal delas foi que nós montamos 3 grupos de trabalho. Descobrimos, após muitas conversas, muitas reuniões, que era necessário nós nos dividirmos em 3 grandes temas do cursinho e necessidades também, por que não dizer? O primeiro deles é o material didático, indiscutivelmente. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O outro é o projeto político-pedagógico, que nós começamos a discutir em 2013. O CENEP está envolvido nisso, tem um trabalho já desde 2013 feito com os cursinhos. E o terceiro grupo de trabalho é o regimento do cursinho. O regimento é importante por quê? Porque ele vai dizer que o cursinho precisa para o funcionamento dele. Precisa de um sistema de matrícula, precisa de condições estruturais para ele funcionar, de salas de aula. Reconhecendo, é claro, a diversidade de cada um dos campos. Exatamente. Precisa de bolsistas, precisa... Enfim, o regimento é o que faz o funcionamento do cursinho e ele precisa ter isso. Falando um pouco de material didático, né,
nós estamos terminando de elaborar um projeto, né, de construção do material didático. Ele sempre foi provido com verba do governo federal e depois do governo estadual, e nesse momento nós estamos sem um parceiro para esse provimento desse material, porque para 5.000 alunos isso é uma grande importância. Mas nós discutimos bastante e percebemos que o ideal é que a Unesp construa o seu próprio material de uma forma pedagógica que vá ao encontro das necessidades e das características dos nossos cursinhos, que são cursinhos populares, comunitários e que recebe principalmente uma população carente que vem da escola pública e que trabalha, né? Então, tendo isso em vista, nós entendemos que o material do cursinho ele deveria ser caracterizado pela própria Unesp. E começamos o projeto, esse projeto está quase pronto, e vamos dar andamento nele a partir de março. E para que em 2016 nós tenhamos o nosso próprio material. Então, eu posso dizer que esse é um projeto ambicioso, desafiador, que não vai parar nesse ano, mas ele deverá continuar sempre, mas que vai trazer muitos benefícios. Por que eu digo isso? Porque além dele satisfazer a nossa comunidade, ele vai ter acesso aberto. E acesso em parceria aberto, com o Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Exatamente. Já usando a última versão da plataforma, Moodle, com acessibilidade. Então, isso é incrível, né? Eu acho que se nós somos uma instituição pública, né, de qualidade, né, e nós precisamos pensar em quem está fora da universidade que pode ter acesso a esse material mais facilmente. E um outro grande projeto também audacioso da Pró-Reitoria de Extensão é o Centro de Cursos de Extensão e Inovação. Sim, esse é um projeto que nós começamos a desenvolver em 2013 e estamos terminando agora. É um projeto grande também, ambicioso, mas que vai mostrar todos os cursos de extensão que são voltados para a comunidade, de interesse da comunidade, satisfazendo as necessidades da comunidade de conhecimento e de certificação também. Muitas pessoas da comunidade precisam disso, né? Então, essa central de curso de extensão e inovação da Unesp vai mostrar a Unesp em toda a sua capilaridade, porque todas as unidades estão conveniadas, estarão participando dessa central de curso de extensão e inovação, e essa central ela vai divulgar para toda a comunidade, vai fazer o trabalho logístico também de certificação, se os cursos forem encomendados para a central fazer, e se não forem, ela vai dar a divulgação e até apoio para as unidades universitárias realizarem seus próprios cursos de extensão e inovação. Professora, além desse centro de curso de extensão universitário, o cursinho pré-vestibular, nós temos uma grande rede na Unesp hoje, que é a rede Viva Melhor, em busca dessa saúde do nosso profissional, da comunidade interna e comunidade externa, que agora a ProEx está como carro-chefe também desse projeto. Sim, a Rede Viva Melhor, ela tem uma coordenadora e a coordenação é feita pela professora Maria Rita Marques de Oliveira. Da Unesp em Botucatu. Da Unesp em Botucatu. Ela que elaborou esse projeto, tem uma inteligência ali no Instituto, mas ela hoje é assessora da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, porque todas as ações de articulação da Rede Viva Melhor incorporaram, aliás, me desculpe, ações que a ProEx vem fazendo há muitos anos, como, por exemplo, o Movimento para a Saúde. Em 2013, nós começamos o incentivo à prática esportiva e também a prevenção bucal, a prevenção também de saúde em várias unidades.
Então, isso foi incorporado pela Rede Viva Melhor e nós estamos atuantes com a Rede Viva Melhor, que é um projeto, eu diria, fundamental para a saúde ocupacional, né? Nós não temos que pensar só na saúde física, nós temos que pensar na saúde de uma maneira geral, integral, porque nós não somos partes, né? Nós somos inteiros, né? Na saúde, e tudo funciona de modo funcional, né? Digamos assim. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para 2 importantes projetos que nós estamos atuantes e que em 2015 vão dar uma notoriedade para a Unesp. O primeiro deles é o de resíduos sólidos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós já estamos fazendo um convênio, a Secretaria de Meio Ambiente, ela precisa da Unesp para várias ações no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que foi lançado no final de 2014, e nós estamos já desenvolvendo essas atividades. Vamos fazer um workshop importante, né, agora em março, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e também com a CETESB, que tem uma escola ali de superior de meio ambiente. O outro que eu gostaria de chamar a atenção é o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que vem desde 2013 também, e que agora nós estamos com uma atividade grande sendo realizada também com o município de São Paulo, não só com as cidades do interior do estado de São Paulo. Professora, nós temos um ano de 2015 muito desafiador para a ProEx. Eu gostaria de desejar sorte a você e a toda a sua equipe e agradecer mais uma vez por sua participação em um programa da TV Unesp. Eu quem agradeço. A TV Unesp continua parceira da ProEx. Eu gostaria de destacar o programa Ação, Unesp em Ação, que vem veiculando e divulgando os nossos projetos de extensão para a comunidade. Isso é muito importante e a TV Unesp é nossa parceira em todos os momentos. A gente pensa sempre nisso. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a confiança em nosso trabalho. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.